Professor, então vamos entrar agora no bloco de ações. Falamos bastante sobre fundos imobiliários. Olhando o atual cenário, o que o investidor deve estar mais de olho aí? Você citou algumas questões de empresas cíclicas. Vamos falar então de Petrobras e Vale, por exemplo, que são empresas bem cíclicas, né? O que você acha dessas empresas no atual momento? Que Vale, por exemplo, tá ali nos 50, não sai disso, né? Mas pagando bons dividendos. A Petrobras também tem essa questão do petróleo que caiu bastante com esse conflito do Trump junto ao mundo. O que você está olhando para esse cenário mais cíclico, falando em Vale e Petrobras, que são as maiores da Bolsa? As duas estão sofrendo um pouco com essa questão da commodity internacional. Então, elas têm essa ligação muito forte com o preço internacional do petróleo e do minério, mas são duas empresas que eu vejo que têm vantagens competitivas importantes. A Petrobras por mais que existam, né, questões ali conflitantes, é a empresa que tem a maior tecnologia de exploração em águas profundas do mundo. Sim. Então, assim, ela é líder de mercado disso. Ela tem muitos poços ainda tem muita área de extração, né, que ela pode extrair com custo baixo, porque o maior custo da empresa é o custo de prospecção. Então, hoje praticamente tudo está prospectado, ela está extraindo óleo, fluxo de caixa na veia. Você tem um campo lá do norte, que é esse nome agora, na Amazônia, né? Que tem também ali tem um potencial de extração enorme também, que ainda não está sendo precificado, na minha visão. Então, acho que a Petrobras, e está muito barata. Ela está R$30 hoje, né? E se você pegar o preço dela em dólar, 6 dólares, 5 dólares. Mais ou menos 5 dólares. 5 dólares. Uma empresa que já teve 20 dólares, já teve 30 dólares. Então, é isso que o gringo olha. É isso que o estrangeiro olha. Ele olha o preço em dólar. E a Vale, a mesma coisa. A Vale, hoje, ela 50 dólares, ela está mais ou menos aí... R$50, né? R$50, desculpa. Ela deve estar aí mais ou menos uns 8 dólares, 8,80, por aí. Então, é muito barato. Ela já teve 50 dólares também, a Vale. Por que eu falo isso? Ela vai voltar para esse preço? Não estou dizendo que vai voltar, mas é o preço que o estrangeiro está olhando. Os fundos estrangeiros, a maioria dos fundos estrangeiros, quando eles olham para o Brasil, eles pensam Vale, Petrobras. E se o cara conhecer um pouquinho mais... Não, o normal é Vale e Petrobras só. Se o cara conhecer um pouquinho mais, ele conhece o Banco do Brasil e Itaú. Sim. O cara que é especialista em Brasil. Entendeu? Eles não conhecem nada do Brasil, né? E acham que a capital do Brasil é Rio de Janeiro. Então, sim, esses caras aí não conhecem tanto, assim. Empresas maiores que eles conhecem. Então, é isso que eles olham. Então, acho que a Vale também está muito barata. Quando eles virem mais pesado para o Brasil, que ainda talvez não chegou o momento, porque a gente precisa decidir aqui para onde vai a nossa política, né, em 2026. E depende da taxa de juros americana cair, né? Também depende, né? Tem vários fatores, né? Quando a taxa de juros lá cair, o gringo vai começar a procurar rentabilidade. Vai procurar rentabilidade. E Petri está muito barata, Vale está muito barata, ele vai olhar naturalmente mais para a Bolsa do Brasil. Você tem vários ciclos, né? Quando se você pegar um papel e desenhar, tem vários ciclos, né? Positivo, política econômica. Tá? Tem ciclo de alta, ciclo de baixa. Juros, tem o ciclo bom e o ciclo ruim. Economia, ciclo bom e ciclo ruim. Então, tudo, as linhas vão fazendo assim, elas vão se cruzando, entendeu? Então, tem hora que tudo se junta na parte ruim. Sim. É mais ou menos o que a gente está hoje, entendeu? Política está ruim, economia está ruim, juros está ruim, juros americanos está alto, o Trump falando bobagem. Estamos no cenário perfeito para investir. Exatamente. Isso aí, então vai ter uma hora que vai estar tudo positivo. Quando tiver tudo positivo, aí o cara fala, pô, é agora que eu vou investir. Aí perdeu o time. Aí quando for investir, a Petrobras já tá 80, a Vale já está 200. Aí a pessoa, o que aconteceu? Exatamente. Aconteceu isso. Quando acordou tarde demais, né, Mira? Tarde demais. O que você percebe no mercado? O que você acha, Mira? Você acha que você mira, né, sua opinião? Por exemplo, tem pessoas que estão mantendo uma estratégia mais defensiva, estão ali na defesa, né? Então elas estão indo em setores mais perenes. Por exemplo, estão na elétrica ali, estão no banco e tal. Na sua visão, Mira, você acha que tem que manter essa estratégia defensiva ou não? Tá na hora também de olhar aquelas de crescimento que estão meio desvalorizadas? O que acontece? Quando a gente está falando de gerenciamento de carteira, é importante que as pessoas tenham a clareza de uma coisa. Assim, eu sou analista, eu faço recomendação. O Vicente tem uma casa de análise, um time de analistas.
A gente está olhando oportunidades, muitas vezes. Por quê? Porque eu não tenho como gerenciar a carteira da pessoa. Estou falando para várias pessoas, de uma forma geral. Quando eu estou falando que alguma coisa está barata e pode valorizar, isso tem mais viés de trade. E é importante que as pessoas tenham isso na cabeça. Ah, o que você deve fazer? Eu devo ter ações mais conservadoras ou ações mais arriscadas para pegar lá aquela que está sofrendo com um ciclo, seja o ciclo de taxa de juros, de commodity, do que quer que seja, porque ela está barata? Não sei, eu não sei o que você quer para sua carteira. Você quer fazer trade? Você quer comprar o que está barato e vender quando estiver caro? Ou você quer construir uma carteira perene de longo prazo? O que a pessoa deve fazer? Aquilo que ela acha melhor, aquilo que atende os objetivos dela. O mais fácil para quem está começando é ativos não cíclicos, que são esses mais perenes, bancos, elétricas, saneamento, seguradoras. Esses 4 setores são os mais fáceis para quem está começando. E a disciplina de investir todos os meses, independente do preço, se é uma boa empresa, investe todos os meses, tem essa disciplina e fazer isso durante 10, 20 anos. Esse é o segredo da Bolsa. Para quem está começando, é o caminho mais fácil. Depois que você já tiver uma experiência, aí eu acho que vale a pena se expor pelo menos um pouco a ativos mais cíclicos, commodities, ativos mais voltados a ciclo de juros, sempre pensando em empresas de baixo endividamento. Aí você já tem alguma maturidade, já sabe como é que a Bolsa funciona, sobe, desce, de eleição, de juros e de um monte de coisa, você já está mais preparado. Sim. Para quem está começando, para quem é leigo, eu acho mais fácil uma carteira mais tranquila, mais conservadora. Por quê? Porque você não vai ver a sua ação cair 50%. Você nunca vai ver lá um Itaú cair 50%. Por quê? Porque se cair um pouco, todo mundo compra. E aí todo mundo vai aproveitar a queda e aí não cai. Você nunca vai ver uma Itaúsa cair 50%. Sim. A Itaúsa fez a subscrição a 6 e pouco, todo mundo desesperado para aproveitar 6 e pouco. Um ativo que estava a 9 e pouco. Aí ele não vai cair 50%, não vai cair nunca, nem na pandemia, entendeu? Então é mais fácil, eu acho que faz mais bem ao estômago do pequeno investidor, do investidor iniciante, ativos menos voláteis, menos cíclicos. Ah, mas o outro ativo subiu, é natural que você fique com dor de cotovelo de não ter comprado a ação que dobrou de preço. Tá bom, mas para ela dobrar de preço, ela também pode cair 80%. Você tem estômago para isso? Para se preparar e, se isso acontecer, você até comprar mais, você conhece a empresa? A maioria não. Por isso que é importante. Começa pelo que é mais fácil e que dá alto retorno no Brasil. O que é mais fácil, ações não cíclicas, mais estáveis. E aí depois, tiver bastante conhecimento, aí você se aventura por ações mais voláteis, embora Vale esteja muito barata, Petri esteja muito barata, construtoras baratas. Tem muitas ações baratas, mas qual é o problema? Dependendo do que a gente tenha de eleição no ano que vem e de movimento de taxa de juros, o que está barato, ele pode continuar barato por muitos anos. E aí, o que as pessoas fazem a conta? Ah, vou deixar o dinheiro no CDI enquanto essa ação está barata e vou comprar quando ela voltar a valorizar. Isso pode levar tempo. E por isso que a ação está barata, mas ela pode continuar barata. Sim. Você está preparado para isso? Você tem uma estratégia, uma tese de investimento que contemple esses cenários? A maioria não tem, por isso que é mais fácil. Compra lá o que não é cíclico. O arroz com feijão, né? Trabalha, faz sobrar dinheiro todo mês, não gasta tudo que você ganha, faz sobrar um pouquinho todo mês você investe e acabou. Faz isso durante 10, 20 anos, que é o que todos os livros de finanças do mundo inteiro mandam você fazer. Cara, faz isso, daqui a 10, 20 anos você vai ter um belíssimo patrimônio. Constância e disciplina. Tem uma história, porque dividendo ele não só remunera, mas também protege. O dividendo protege a carteira. Então, você tem uma carteira de dividendos, você está, de certa forma, protegido. E isso que o Mira falou é importante. A ação está barata, quando eu falo para essa ação está barata. Não quer dizer que ela vai valorizar, só quer dizer que ela está barata. A única informação que eu estou dando é essa. Mas você falou para comprar. Não, compra porque está barato, é um bom negócio, mas ela pode cair de preço. Então, uma história que eu tenho interessante, quando a gente colocou a Taesa na carteira da VG Research em 2018. Ela estava R$ 23,00. Então a gente colocou aí veio a greve dos caminhoneiros. Não sei se vocês lembram, né? A greve dos caminhoneiros aí. Circuit break. Circuit break e tal. Então teve greve dos caminhoneiros, aí a Taesa, e junto veio aquela crise hídrica. Então as elétricas sofreram muito. Então a Taesa caiu de 23 para 18. Aí o pessoal,
reclamando. Não, mas tá essa, caiu para 18, sei lá o quê. Você mandou comprar. Eu falei, cara, eu mandei comprar. Tava barato, tá 23. Ah, mas agora tá 18. Não, tá mais barato ainda. Compra mais. Eu não falei que ia subir. Eu não falei que quando ela tava 23 que ela ia subir. Você comprou a 23? Parabéns. Agora você comprou a 20, compra 18. Né? Eu comprei a 18. E ela foi para 34. Né? Foi para 40, na verdade. Eu acho que ela foi para 44. Então, assim, a pessoa tem que entender que o fato da ação estar barata não quer dizer que ela vai valorizar. Só quer dizer que é uma boa aquisição para aquele momento. Né? Isso que você falou também é muito importante, Mira, do cara começar com ações tradicionais. Ações de dividendos, que são aquelas mais conservadoras. Eu já vi muito vídeo na internet, e a internet hoje é maravilhoso, porque você tem, né, tem acesso a muito conteúdo bacana, conteúdo aqui do podcast de vocês, que é sensacional. Vários conteúdos muito bons, mas também tem muito conteúdo que deveria ser filtrado. Né? Eu já vi assim, eu já vi até alguns educadores muito famosos aí, que eram famosos, até hoje sumiram um pouco, falando que no começo você não pode investir em dividendos. No começo você tem que... O cara imagina, o cara está começando agora, do zero. No começo você tem que investir em ações que vão crescer, que vão valorizar. E o medo se não cresce? Exato. Coitado, desanima. Você começar com ações que vão valorizar, porque você tem pouco dinheiro, então você tem que fazer seu patrimônio multiplicar. Eu penso assim, cara, qual é o investidor iniciante que vai ser um gênio de acertar exatamente as ações que vão crescer, que vão valorizar? Se ele souber, me fala, né? Porque não é assim fácil você saber exatamente. Eu vou comprar 10 ações, essas ações são as ações de crescimento. Muitas ações que eram ações de crescimento em 97, 98, não são mais. Você vê a Cogna é a antiga Croton, né? A Croton é a maior empresa educacional do mundo, estava R$ 22. Agora está aí, centavos. Então, várias outras que eram ações de crescimento e a Magalu também era ação de crescimento, não era? Não, ação de crescimento. Então, quem entende que tem que comprar ação de crescimento para ganhar muito, essa pessoa pode se frustrar, porque pode ser difícil encontrar essas empresas. Né? Eu assumo quando eu erro. Eu dei uma errada feia, mas feia na Pets. Por quê? Agora tomei um prejuízo de 80%, sem brincadeira. Eu entrei na Pets, eu deveria ter entrado antes, mas a inteligência, eu também dei umas erradas, e o pessoal entrou Normal. Com R$12. E ela desceu. Quando eu vi minha carteira da Pets, eu falei... E eu fiz isso por causa dos meus bichinhos. Falei, pô, todo mundo gosta de animal, né? Vou dar uma ajudada ali. Me lasquei, bicho. Ação cíclica, né? É uma empresa de varejo. Me tá lasquei, ligada Mira. à taxa de juros, as pessoas... tem um bichinho, mas você vai procurar uma outra alternativa, um produto mais barato. Tomei pra um cuidar do prejuízo de seu- 80%. Mas é também. normal. Já vendi, já. Não, mas é IPO normal. também, né? IPO também, recente. Então, aí eu me achando, né? Entrei na Pets e tal, dei uma errada, Mas deslizou. a empresa é cíclica, ela tá ligada ao ciclo de taxa de juros. Juros altos, o consumo vai reduzir. As Você vê pessoas... como as pessoas erram também? Mas é normal. É normal. Agora, professores, né, no caso. Os dois vão saber responder porque eu vi no canal do Vicente, mas eu sei que o Mira também tem uma carteira para R$50, montar uma carteira com R$50. Eu vi um vídeo no canal do Vicente, muito legal, que fala boas ações que custam menos de R$4. E aí eu queria saber quais são essas ações, e depois também o Mira, se puder responder ações, assim, próximas a R$4, R$5 aí, para quem tá começando e tá com pouca grana. Eu posso falar algumas, né? Eu acho que... Eu não sei se já passou o preço, mas eu acho que uma das que eu falei foi a... Tem que ter mesmo, eu tô ficando velho, o negócio de memória tá bravo. Mas eu também tô assim. Uma das que eu falei, com certeza, foi a Mitre, né? A Mitre é uma construtora, tá 3 e pouco, 3,28. E a Mitre é uma empresa que eu acho que é uma das mais baratas do Brasil hoje. É uma construtora, uma empresa que tem lucro, tem receita crescente, tem lucro crescente, não tem dívida, paga dividendos. O preço dela caiu tanto que o dividendo dela... Hoje ela tem 35% de dividend yield. Ô, louco. E não é o dividend yield não é o dividend yield fake, porque na verdade foi porque o preço dela caiu, né? E o dividendo dela praticamente continua o mesmo. Então é um dividend yield muito alto. Então uma foi essa. A outra, R$3, eu falei 3 e pouco também. Cara, eu acho que uma das que eu falei também foi a Klabin, né? A Klabin 4, na verdade, ela tá nessa faixa de R$4.
foi uma empresa também, é uma empresa que eu gosto muito também, investiu muito em vários projetos, Puma 1, Puma 2, Puma 3. Ela é uma gigante do mercado. E eu acho que por questões aí também de preço, de commodities, de preço de celulose, eu acho que ela está passando por um ciclo mais negativo. Também se endividou muito por causa desses projetos que ela fez. Mas é uma empresa que tem entregue muito crescimento de EBITDA, crescimento de receita. Eu acho que é uma empresa também que ela também ela tomou assim, uma pancada por conta da taxa de juros, né? Quando os juros aumentam, como ela está endividada, o Puxa custo pra da baixo, dívida fica muito alto. Então acaba puxando para baixo o resultado. Acho que eu falo essas duas aí, deixa o Mira falar as outras. Tem uns 4 anos que eu faço a carteira de R$50, né? Eu comecei com carteira de R$50 de ações, porque eu entendo que a Bolsa de Valores é o melhor lugar para o pobre ficar rico. Claro que não vai ser do dia para a noite, mas você tem a oportunidade de se tornar sócio de grandes empreendimentos, de grandes negócios, com muito pouco dinheiro. E quando eu criei a carteira de R$50 de ações, foi para provar isso. Com R$50, você conseguiria criar uma carteira diversificada, baseada principalmente em ações não cíclicas. E aí tem Itaúsa, que está na casa de R$10. Caixa Seguridade, na época, era R$6, R$7, agora está R$16. Mas ainda faz parte porque as outras seguradoras são mais caras. E Itaúsa, Caixa Seguridade, saneamento, Sanepar, SAPR4 e não a 11, né? Tá Porque 5,30, aí acho. é 5,40. por aí, na casa de R$5, R$6. E elétrica, se não me falha a memória, é Taesa 4, não a 11, não a Unity. Que aí você tem uma de cada setor, dos 4 setores perenes da Bolsa, ações não cíclicas. E aí, para completar, Klabin 4, KLBN 4. Essa não vai, essa já falei. Não, mas essa tá há 4 anos lá na carteira. Já estava lá. Para ter um equilíbrio aí, pensando em dólar, esses ativos, não que sejam os melhores e mais baratos ativos da Bolsa, mas é uma carteira que você investe ao longo de muitos anos, com mais tranquilidade, menos volatilidade, pensando em dividendos e reinvestindo esses dividendos, mas para ser didático. Não é que as pessoas ficarão milionárias com essa carteira. Embora eu tenha alguns milhões nessa carteira, eu acho que é um caminho muito seguro. Tem muitos seguidores que compram para os filhos, compram para si. Quando eu faço tarde de autógrafos do livro, o pessoal, não, te conheci na carteira de R$50, invisto lá. Aí eu fiz R$50 com fundos imobiliários, $50 com ativos no exterior, R$50 em cripto. E incentiva o investidor, né? Porque o investidor, o que acontece? Muitas pessoas, elas têm medo da bolsa, porque para elas parece irreal, né, aquele investimento. Mas o que é a Bolsa de Valores? É nada mais, nada menos que você ser sócia de gigantescas empresas. E tem excelentes empresas no Brasil. E hoje, como os professores disseram, você pode começar com R$5, R$10. Então, devagar, né? Aquela coisa que a gente fala, pisa na água, né? Depois você aprende a entrar mais fundo, a nadar. Mas está na hora do brasileiro perder esse medo, né? Então, devagarinho, eles vão aprendendo. E isso é bom, ter essa carteira de R$50. Porque aí o brasileiro, sim, ele fica, né? Incentiva e ele fala, poxa, eu posso começar. Isso é muito interessante, né, André? Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.